Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, 2025, eu quero te desejar aí um feliz ano todo, que seja um ano divisor de águas, que você possa viver a totalidade da promessa, mas que você viva a vontade do Senhor, que você viva e você mergulhe nas profundezas, nos rios do Senhor, nas águas do Senhor, para que você possa viver o extraordinário de Deus nesse novo ano que se inicia em nome de Jesus. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional, que praticamente nós só teremos aí mais 5 devocionais contando com esse, e nós já encerramos em janeiro. Nesse mês mesmo aqui nós já encerramos o nosso momento devocional. E o nosso devocional de hoje, o texto, o nome do nosso devocional, o título dele é o Deus que concede perdão e misericórdia. E o texto base se encontra em João, capítulo 8, do 1 ao 11. É um pouquinho extenso, mas muito necessário para aquilo que o Senhor ele vai falar. Ele diz assim: a mulher adúltera. João capítulo 8, do 1 ao 11, diz assim: a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram-lhe um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A exposição do texto, ela vai dizer assim: Jesus retornava do Monte das Oliveiras para o templo. Os raios do sol apontavam no horizonte e a noite começava a se despedir. Com todo o povo foi ter com Jesus, o mestre se assentou e passou a ensiná-los. Juntamente nesse cenário, os escribas e fariseus levam uma mulher apanhada em flagrante adultério com a alegação de que ela deveria ser apedrejada. Mas não buscavam justiça, apenas queriam usar de forma desonesta essa situação para apanhar Jesus em alguma contradição. E aqui eu quero te dizer algo: você sabia que muitos vão procurar olhar para a sua vida e tentar e querer vasculhar a sua vida, para tentar achar algum motivo para poder te acusar? Assim também foi com Daniel. As pessoas ali que viviam no palácio, os servos, enfim, aqueles do qual caminhavam com o rei, eles procuravam algum motivo para acusar, para condenar Daniel, mas não acharam nada. O que acharam foi um homem que tinha apenas uma vida de oração. Porém, não é só apenas ter uma vida de oração, mas quem tem uma vida de oração sempre vai incomodar alguém que não tem, alguém do qual não faz. Mas o texto, ele está aqui enfatizando a mulher adúltera, mas na verdade eles queriam pegar Jesus. Então a mulher adúltera, do qual foi pega em flagrante, ali foi apenas uma isca. Apenas uma isca que, quem sabe, nós vamos tentar agora pegar Jesus em alguma mentira, ou ele vai dizer que ele não é o Filho de Deus, aquele que não pode perdoar. Mas, como se Jesus
ele não tivesse, como se Jesus ele não entendesse da lei. Eles tentaram armar uma isca através da mulher adúltera para poder pegar Jesus, como se Jesus não entendesse a lei e a graça. Já ouviu aquele ditado que antes de você chegar, o bolo já está pronto? Jesus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus não estava ali para julgar a mulher, e sim para perdoá-la e redimi-la e ensinar quem queria apedrejar ela. Só apenas dizer assim, ó, você tá vendo essas pessoas que estão querendo te apedrejar? Elas também têm pecado. E mesmo assim, se elas se arrependerem, eu perdoo. Até um fariseu que vai contra aquilo que Jesus incitava, aquilo que Jesus pregava, mas se ele verdadeiramente ele se arrependesse, Jesus estava ali ó, de prontidão até mesmo para perdoar um fariseu. A quem seja os crimes mais atrocidades que talvez possa ser para mim, para você, se essa pessoa, se ela se arrepender, essa pessoa ela tem perdão de Deus, ela tem a oportunidade de morar com Jesus. Ela tem a oportunidade de morar com Jesus, de mudar e transformar, ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. E a discussão lá vai dizer assim: a lei de Deus dada a Moisés previa a morte para o homem e mulher flagrados no ato do adultério. Está lá em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Os fariseus usavam a autoridade para condenar e não para restaurar. Eram detetives e não pastores. Você já conhece alguém que usou a palavra de Deus para ferir? Os fariseus, eles usavam a lei para matar, acusar e condenar. A pior condenação para si mesmo que uma pessoa pode fazer é usar o púlpito, a tribuna, para ferir os irmãos. E esses tipos de pessoas são mal resolvidas em si mesmas, são feridos pela própria palavra e não aceitam a palavra. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço e eu passei por uma situação assim, um período de tempo assim, no qual um líder ele usou em todo o tempo. E o que você fez? Aí eu só preguei a palavra. E eu fui muito insultada por pregar aí a palavra daquilo do qual o Senhor me deu para ministrar. Então esse líder ele começou a usar a tribuna, ele começou a usar o púlpito não para pregar, mas sim porque ele estava ferido, totalmente ferido. Ali naquele púlpito ele usou a tribuna, de vez edificar as vidas, ele usou o púlpito totalmente para me afrontar. Nem afrontar, ele usou o púlpito para me amaldiçoar. Ele usou o púlpito para jogar pragas. E agora eu te falo, isso é um líder? Não, isso não é um líder. Isso não é um líder. A verdade é que a palavra não foi aceita. A palavra de Deus não foi aceita. E outra, em sua posição, em suma posição, ele não deveria ter feito isso. Mas, infelizmente, muitos hoje em dia usam o púlpito para agredir, para acusar, para amaldiçoar e para praguejar. E aonde Cristo está nisso? Cristo não está. Cristo não está. A tribuna, o púlpito não foi feito para você descarregar as suas dores, as suas mazelas. O púlpito não foi criado e foi feito para você ser um mal resolvido, uma mal resolvida e subir lá e falar aquilo que você bem entende. Os seus mal resolvimentos, vamos dizer assim, você se resolve aos pés da cruz. E não em um púlpito onde você pode matar outras vidas, porque se fez isso com um, fará isso com outros demais. Então essas pessoas apenas precisam ser libertas e curadas, e a grande maioria são liderança. O objetivo vai dizer assim: Jesus não descumpriu a lei de Moisés, ele apenas ampliou a capacidade de reflexão que a lei deveria gerar em cada um. Um senso real de perdão e misericórdia por seu irmão.
Em Jesus, nossos pecados são perdoados. Ninguém jamais foi salvo por guardar a lei, mas ninguém foi salvo pela graça sem que antes tivesse sido convencido de seus pecados pela lei. Em Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. A lei te condena, a graça te absorve quando você se arrepende. A graça, ela te absorve quando você verdadeiramente se arrepende. Então, se você se arrependeu, não importa o pecado que você cometeu, a atrocidade que você cometeu, Jesus está de prontidão para te perdoar quando há um verdadeiro arrependimento genuíno. E arrependimento não são lágrimas, conversão de caminhos, de rotas não são lágrimas, mas são atitudes. Então, não adianta eu falar que eu me arrependo e continuar pecando. Não adianta eu falar que, Senhor, me perdoa, eu pedi perdão e eu continuar pecando. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso abrir mão, eu preciso deixar aquilo que fere a Cristo. E a intenção dos fariseus em levar essa mulher pega em adultério para pegar até mesmo Jesus não era contra essa mulher, mas era para ferir Jesus. E a maneira do qual Satanás ele vai ferir a Cristo é nos apresentando pratos. E nós não temos o tal equilíbrio, nós não estamos tão cheios do Espírito Santo que nós caímos. Então, o que é que está prevalecendo na sua vida? É a obra do Espírito ou é a obra da carne? Porque se for a obra da carne, você já está num caminho de distração e para você cair é muito fácil. Mas quando você está andando pelas obras do Espírito, aquilo que vem para você, você vai saber discernir. Você vai ter a sensibilidade para saber, não, isso vem da parte de Deus, isso não é. Então eu não vou aceitar, eu não quero. Mas a intenção de Satanás em ferir a Cristo é tocando em mim e em você. Mas o diabo ele não pode tocar assim, ele não pode quando nós não damos uma brecha. Porque os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. E os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas Satanás está ao nosso derredor. Satanás ele só consegue invadir, ele só consegue nos tocar quando nós damos uma brecha. Aí sim, ele nos toca. Aí sim, enquanto está na mente é uma coisa. Enquanto está somente na mente é uma coisa. Mas quando desce pro coração, é um plano totalmente aí é um plano efetuado. Enquanto você apenas está no campo da batalha, é óbvio que é uma guerra. Mas quando você deixa isso descer para o seu coração, você quer consumá-lo. Você quer consumar aquilo que você pensou, aquilo que você desejou, você deixou, você desejou. E aí você quer consumar. O contexto vai dizer assim: os escribas e fariseus levaram uma mulher pega em adultério. Mas eles fizeram isso para tentar surpreender Jesus. Queriam saber como Jesus procederia diante da lei de Deus dada a Moisés, que tanto veneraram. Eles foram grosseiros com a mulher e com Jesus. Em relação à mulher, não se importaram com ela nem com a sua família. Ela era apenas uma peça de um jogo sujo contra Jesus. Usaram-na para os propósitos malignos. E mais engraçado é que essa mulher ela não caiu em adultério sozinha. Essa mulher ela não adulterou sozinha. Cadê o homem que estava fazendo parte desse adultério? Mas eles levam um lado mais frágil. Veja que se você cometer um pecado desse, você fica suja. Tô falando para as mulheres, você fica suja a tal ponto de que muitos não vão acreditar mais em você. Mesmo que ainda Jesus faça a obra, ainda vão ficar com aquele senso. Mas será mesmo que ela mudou? Mas para um homem, aqui nós vemos muito claro que entre a nata, eles encobrem pecados. Então o homem eles não levam até Jesus, mas levam um lado mais frágil. Eles vão levar a mulher, para que a mulher ali ela possa ser desvalorizada, desonrada, que a mulher ela possa, como ele vai citar aqui, eles não se importaram nem com a sua família. E talvez, eu não sei, a Bíblia não dá detalhes se ela era casada, quem era aí nessa história casada. A Bíblia só deixa claro que essa mulher caiu em adultério. Mas cadê o homem? Ela não adulterou sozinha. Mas hoje em dia, muitos estão adulterando algo muito pior. Não estou dizendo que o pecado de adultério, eu não estou aqui amenizando o pecado de adultério porque ele tem consequências.
Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje muitos adulteram a palavra. E os fariseus estavam levando alguém que adulterou carnalmente, mas os próprios fariseus, eles estavam adulterando a palavra. E muitos hoje em dia estão adulterando a palavra por causa do seu ego, por causa do seu bel prazer, porque estão vivendo apenas a letra e não o Espírito. Dizem que tem Jesus, mas na verdade não tem Jesus. Só proferem, mas não carregam o nome de Jesus. E por causa disso, porque não podem perder ovelhas, porque não pode perder as suas patentes, o seu status. Então a melhor coisa é adulterar e ficar assim mesmo. O que eles queriam, os fariseus, era pegar Jesus. A intenção de Satanás é manchar, tentar. A intenção de Satanás, na verdade, é manchar, é tentar frustrar os planos de Deus, do qual eles armaram uma cilada, do qual eles armam e eles tentam todos os dias armar uma cilada para os servos de Deus, para os filhos de Deus. Então, realmente nós caímos se nós queremos. Ou se no meio do caminho, no processo, nós estamos distraídos, óbvio que nós vamos cair. Se nós não prestarmos atenção aos sinais, aos refletores que o Espírito Santo ele nos dá, nós consequentemente nós vamos cair. E quando nós caímos, nós não manchamos a nossa reputação, mas sim nós envergonhamos o nome de Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo assim para o Senhor: eu estou deixando a santidade para viver na lama junto com os porcos, porque a lama com os porcos, ela é mais agradável a mim do que a santidade, do que a pureza. A pureza é apenas uma pureza. Você é indiferente com aquilo que o Senhor deixou, você é indiferente com a palavra. Então, se tem uma das coisas que nós precisamos nos posicionarmos a cada dia, é como o Apocalipse vai dizer: aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Os fariseus, eles já estavam totalmente contaminados, eles estavam sujos. Pela palavra eles estavam sujos, porque eles defendiam somente aquilo que eles queriam. Eles não se permitiam ser confrontados, e assim quando eles tramavam alguma coisa: matar, destruir. Era essa a intenção deles, e hoje em dia não mudou. Isso continua da mesma forma, mas quem quer viver piamente, quem quer viver aquilo que o Senhor designou para a sua vida, vai desagradar a muitos. Vai desagradar a muitos, vai desagradar até mesmo os próprios fariseus, mas o Senhor, no meio do caminho, na história, no começo, na cruz do Calvário, ele tem graça, misericórdia e ele tem perdão. E com essa mulher, ele não apenas concedeu perdão, misericórdia, mas concedeu a ela graça. Graça de poder voltar e continuar a ter a sua vida, não uma vida de adultério, mas se permitir em viver uma nova vida através da graça. E a conclusão vai dizer assim: Jesus perdoou a mulher e revelou a ela a importância de abandonar a prática do seu pecado. Jesus não poupou a correção que era necessária para aquela mulher. A misericórdia e o perdão de Jesus sempre nos levarão por um caminho do desejo em abandonar o nosso pecado. E pecado é errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você está em pecado. Jesus não isentou a mulher das consequências do pecado. As pessoas não gostam de ouvir, mas o pecado, ele tem consequências. O amor de Deus nos constrange tanto a tal ponto de nos redimir da nossa sujeira, do nosso pecado. O cristão, ele não consegue pecar direito porque o Espírito Santo, ele sempre vai incomodar. Então, nem para prestar mais, me perdoe o termo que eu usei aqui, nem para pecar mais você presta. Nem para estar mais no mundo você presta. A aplicação diz assim: podemos aprender 2 princípios. O primeiro é que onde há perdão e misericórdia, há mudança de postura e de vida. Segundo, devemos exercer igualmente tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu. Perdão e misericórdia devem ser uma das marcas principais de todo cristão. Perdão e misericórdia devem caminhar sempre na nossa oração, na nossa postura e nas nossas atitudes. E só para contemplar, só para poder acrescentar,
Olha só. Se a lei de Moisés diz que tanto homem e mulher pegos no adultério deveriam ser punidos, então fica a pergunta: por que levaram somente a mulher? Como eu falei aqui, por que apenas levaram somente a mulher? A mulher à vista representa a parte mais frágil. Uma mulher manchada é mais difícil de esquecer do que o homem, porque até hoje há uma omissão em cobrir o pecado de um homem por ser o sacerdote do lar ou ele exerce alguma função, alguma patente, algum cargo eclesial em seu ministério. Então, ao invés de corrigir, nós vamos encobrir. Tem muitos líderes que usam o título para serem detetives espirituais. E Deus não precisa de ninguém, de absolutamente ninguém que tome conta da vida de ninguém. Cada um prestará contas de si mesmo, só que ainda as pessoas não se atentaram a isso. Então é muito mais fácil eu viver na realidade das coisas dessa terra e eu começar a tomar conta da vida do outro do que eu colocar minha vida em conserto e saber que um dia a conta vai chegar, a trombeta soará, Jesus voltará e eu vou ter que prestar contas daquilo que eu vivi e daquilo que eu deixei de viver, do qual Deus me chamou para fazer e para viver. Eu vou prestar contas de quando eu falei mal dos meus irmãos. Eu vou prestar contas quando eu não me arrependi, quando eu não tive misericórdia, quando eu não tive compaixão, quando eu não tive empatia para com a vida do meu irmão. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Até hoje, pessoas usam outras para ferir o coração de Jesus, pois se esqueceram que quando ferem a um irmão, estão ferindo o próprio Cristo. Quando tocam em você, na verdade, não tocam em você, tocam na menina dos olhos de Deus. Pessoas religiosas sempre vão querer testar a Bíblia usando a lei e querendo provas para te apontar, te caluniar e te condenar. Então, sobre essas pessoas, óbvio que se elas se arrependerem, elas merecem sim uma segunda chance, até mesmo de confiança. Mas tem pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que não querem fazer uma mudança de rota em suas vidas. Então essas não merecem mais a sua confiança e muito mais, não merecem mais assentar à sua mesa. Porque quem é omisso com o fariseu, quem é omisso, ainda que não faça, mas está sendo omisso, sabendo de toda a verdade, e assim não faz, é da mesma patente, é do mesmo segmento que os fariseus. E naquele tempo também não era muito diferente. Quantas pessoas também não acreditaram nas palavras dos fariseus? Ao invés deles de levarem as pessoas a Cristo, eles levavam as pessoas a viverem uma vida religiosa. Uma vida do qual eles eram o próprio juiz, do qual eles poderiam condenar, apontar. Mas aqui, me perdoe, mas aqui o Senhor ele deixa muito claro que se você se arrepender por mais N pecados que você cometeu ou você fez, ainda há perdão e ainda há misericórdia, quando há verdadeiramente um verdadeiro arrependimento. A única coisa que não se tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas de tudo que talvez você tenha feito ou que você tenha cometido, ainda há perdão. Ainda há esperança para você. E a aplicação diária vai dizer assim: você se sente perdoado por Jesus? Sente dificuldade em viver o perdão de Jesus concedido a você? E muitos, na verdade, recebem perdão, mas quando chega a sua hora de perdoar, não conseguem liberar esse perdão. Mas perdão, tanto perdoar e quanto amar, é uma escolha e é uma decisão. Se eu sei que é uma escolha e uma decisão, por mais que seja difícil, eu preciso fazer, porque isso Jesus nos deixou claro e deixou o exemplo dele mesmo vivo. De que todos aqueles que cometeram pecado e se arrependeram, o Senhor, ele perdoou. Então, o que eu sempre costumo dizer aqui, será que eu e você, nós seríamos melhores do que Jesus a tal ponto de não ter misericórdia, a tal ponto de não perdoarmos, não liberar perdão àqueles do qual nos feriu? Não, nós não somos melhores do que Jesus, mas quando nós colocamos na condição de não perdoar, nós estamos mandando apenas um recado para o céu. Eu não perdoo.
Eu não quero perdoar essa pessoa que me feriu, mas e os seus pecados que você comete todos os dias e quando você se arrepende, o Senhor está ali de prontidão para te perdoar. Quem somos eu e você para não perdoar se o próprio Cristo nos perdoou? Você perdoa aqueles que te ferem com facilidade? É isso aqui que eu estou falando. Já corrigiu alguém que pecou ao seu lado? Você se arrepende com facilidade? Você já passou por uma situação parecida com a de Jesus? E é isso, pessoal. Eu espero que você possa ter refletido sobre a misericórdia de Deus, que por mais pecados, por mais atrocidades que talvez você tenha cometido, Jesus, ele tá ali, ó, sempre à disposição e disposto a te perdoar. A cruz não foi em vão, o sangue derramado de Jesus não foi em vão, para que eu e você pudesse até mesmo ficar brincando com a graça, e pecar, achando que não terá consequências de nada. Uma coisa é o Senhor te perdoar, outra coisa do qual ele não te isenta de você passar pelas consequências. Então, antes de pecar, pense e repense se isso vai ferir a Cristo. Se o teu pecado, aquilo que você está cometendo ou que você pensa em cometer, se isso vai agradar o coração de Jesus. Amém? E eu fico por aqui, se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira eu estarei aqui com mais um momento devocional para te abençoar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha aí um feliz ano todo, mais uma vez. Deus te abençoe.